O recorte de hoje é o analfabetismo funcional e o seu extremo completo, que é o autodidatismo. O analfabetismo funcional não é algo homogêneo, dá-se em graus, tá? Existem níveis de analfabetismo funcional. E então nessa escalaridade, tá? Nós vamos falar, tem opostos já. O leitor, por exemplo, é um oposto do analfabeto funcional. Tá? O deliberador é um oposto ao analfabeto funcional também. Mas vamos tratar hoje do extremo. O que é o extremo oposto do analfabeto funcional? É o autodidata. O autodidata é a extrema ponta. Tá? Então é como uma gangorra. Tá? Subiu o analfabetismo funcional, desceu o autodidatismo, vice-versa. Subiu o autodidatismo e desceu o analfabetismo funcional. No limite, o analfabetismo funcional é uma incapacidade, um medo, uma ojeriza, uma fuga, e a variar nos casos, de aprender. O analfabeto funcional é aquele que aprende de qualquer coisa o mínimo, o mais superficial, o exatamente necessário só para mínima e porcamente funcionar, sem ter o mínimo de significação, e que vai por mínimo fazer o processo subjacente, que é um processo de síntese. O analfabeto funcional, ele tem um isolamento, ele é embotado, é uma inteligência embotada, são atitudes embotadas, é uma forma de ser embotada, defensiva. Tá? E o autodidata, ao contrário, é o camarada que quer aprender o máximo. A partir de um mínimo, ele quer aprender o máximo, ele é o máximo aberto. O autodidata não é um cara só, eu vou pegar um assunto, também vai ter níveis de autodidatismo. Tá? Então não é, vou pegar um assunto e vou dominá-lo. Ele domina, ele tem uma posse, tá? Como ele assimila, e em níveis altos ele sintetiza saberes. Então ele aprende algo de um domínio, aprende algo de outro domínio e o sintetiza. Há um ponto em que a vida inteira de um autodidata é sintetizada. Quando você pega os grandes literatos, filósofos, pensadores, a obra deles é uma síntese da vida. É uma síntese do que ele viveu, é uma síntese do que ele conheceu, das várias coisas que ele combinou, sintetizou numa maior. E esse é um processo de fusão dele dentro de um processo de síntese para cima. Tá? E o analfabeto funcional faz exatamente o oposto, ele está trancado, ele é embotado, ele não fecha, ele foge do conhecimento. Ele quer mesmo o mínimo, 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 mínimo. Tá? Num certo sentido, educar alguém só existe na expressão própria em facilitar o processo de autodidatismo. Sim. Você conhece aquelas pessoas que passam por experiências diversas e não sabem nada? O cara pode passar 5 anos numa faculdade, tá? E não saber nada do que estudou hoje. Mais comum que peixe no mar. O camarada pode trabalhar num X lugar, ele não sabe nada que aconteceu ali, gente. Nada. Por quê? Porque ele está tanto na superfície, ele nunca assimilou. Ele não é que ele não assimila só o saber formal, a instrução. Ele não assimila a vivência dele. Então assim, você tem pessoas extremamente autodidatas que não são eruditos, mas o cara tem um processo de reflexão da vida, ele tem algumas regras práticas. O Guimarães Rosa trabalhava com esses tipos lá no sertão. Os homens que eram inteligentes, eles não recebiam formação de fora, tinham muito pouco para trabalhar, mas do mínimo que todos nós temos para trabalhar, que é a experiência real, dramática da nossa vida, nós podemos trabalhar e ser autodidatas disso. Agora, o cara que tem padrões repetitivos absolutos, dá errado a coisa, o cara repete a mesma coisa. Dá errado de novo, o cara repete a mesma coisa. Deu errado de novo, o cara repete a mesma coisa. É um cara que está fugindo do autodidatismo, ele está fugindo do processo de síntese. Ele fica no giro falso, tá? Ele é insubsistente, tá? Então assim, o que é importante nós fixarmos aqui? Inteligência é função vital. Capacidade de inteligir é a capacidade de viver mais.
de significar a vida vivida, de aumentar o âmbito vital, de estabelecer horizontes mesmo maiores. Então, oposto, um extremo, analfabetismo funcional, é o mínimo, quero sobreviver-se. Autodidatismo, se você der o mínimo, o cara salta um montão, salta um montão. Tem uma discussão aí muito grande. Eu vou seguir o professor Pierluigi de Piazzi, que a escola só deveria servir para criar autodidatas, só para isso. Se não criar autodidata, não quer que é teu tempo, eu vou embora dessa porcaria aí, porque etc. É uma posição extrema, mas que eu não acho fora do razoável necessariamente. Em muitos casos você vai ver que a escola, porque não fomenta o autodidatismo, ela fomenta a conformidade. O cara vai lá para se conformar, ele buscar uma forma de fora e não sintetizar-se. Processo reflexivo que um autodidata tem. Um autodidata é reflexivo em tudo. Ele está na padaria, ele está vendo uma hipótese, não sei o que, ele está não sei aonde, ele está vendo não sei o que, ele está unindo que ele estudou tão coisa 5 anos atrás, que ele teve uma experiência direta da realidade não sei quando, e o cara está produzindo eternamente. Se a escola não servir para esta função vital, ela não serviria para nada. Esse é o raciocínio do Pierluigi de Piazzi, que em boa parte eu endosso, para dizer que tome muito cuidado com as coisas que sejam meramente inúteis, porque a mais do que meramente inúteis, elas podem ser perniciosas, em boa medida. Eu consigo ver muitos aspectos em que a escola inibiu meu autodidatismo. Tanto porque eu não tinha tempo para estudar algumas coisas, ou para refletir algum tempo para a escola, o quanto o jeitão de aprender me prejudicasse. Na minha carreira de advogado, as áreas em que eu efetivamente evoluí, progredi, foi tudo autodidata. Eu trabalhei no ramo de energia elétrica, há uns 15 anos atrás, ninguém era do ramo. A gente tinha que inventar o conhecimento, a gente tinha que criar esse conhecimento. No meio jurídico existe uma estupidez, uma cretinice, advocacia marrom, que fala nada se cria, tudo se copia. Isso é coisa de marrom, você está entendendo? No ramo do direito só vai caminhar quem estabelecer segmentos e criar o conhecimento respectivo. E aí tem muita oportunidade. O padrão do autodidatismo é a heterogeneidade absoluta. O padrão do autodidata é de ser o mais heterogêneo possível. O jeito de você ser mais único e singular é isso. Se você tem nobreza, o seu problema é aceitar a verdade, autoconhecer-se e sintetizar-se. Se você tem vulgaridade, o seu maior problema é ser quisto, é não querer ser diferente, é estar num grupo igualzinho a todo mundo, é o medo de algum grupo não querer e etc. Aí você vai tirando as conclusões do extremo, o analfabeto funcional, predominantemente matéria, que é um princípio de conformidade, é um princípio de homogeneização, e o autodidata, que é a inteligência no maior vigor, que é um princípio de heterogeneidade, que é a forma pura, é o espírito puro. Não há dois espíritos iguais, podem existir duas matérias muito semelhantes. Caminho único, autodidatismo. Se você tiver grandes níveis de conhecimento, for inclusive um leitor de interpretação e etc., você já é um oposto do analfabeto funcional. Mas o oposto, o mesmo extremo, é só autodidatismo. Meus caros, muito obrigado.